Já tem gente entrando? Boa tarde a todos. Inicialmente, os agradecimentos especiais a todos aqueles que estão nos assistindo, dando prazer dessa é a primeira live que nós estamos fazendo no canal da Focus Trigueiro, e tendo a honra de receber um dos expoentes da logística do Brasil, o José Geraldo Vantini, uma pessoa que eu sou muito grato, que eu aprendi muito com ele também, né? E aproveito para fazer os agradecimentos neste momento. Nessa primeira etapa, vamos trabalhar primeiro uma pequena apresentação para que vocês nos conheçam. Né? Eu vou me apresentar rapidamente, depois o Vantini também vai se apresentar. O meu nome é Fernando Trigueiro, eu sou CEO da Focus Trigueiro, eu tenho formação em Engenharia Química, um mestrado em Planejamento e Gestão Organizacional pela Universidade Autônoma de Madrid, especialização em Supply Chain Management pela Notre Dame School, em convênios que teve com a Universidade de Pernambuco, na qual até então eu era o professor titular da cadeira de logística, até me aposentar. Hoje eu tento tocar a nossa empresa, a Focus Trigueiro, tentando levar a nossa contribuição, nossos conhecimentos para as empresas como forma de ajudar no seu desenvolvimento. Então, de uma forma rápida, não vou me alongar em apresentações, é a nossa história, a nossa empresa está completando 31 anos lá. E agora eu pediria ao Vantini que se apresentasse também para o nosso público. Ok, Fernando, boa tarde a todos, boa tarde também a você. Primeiramente, dizer da minha alegria conviver esses momentos. Você é amigo de longa data e agradecer pelas primeiras palavras que você te dirigiu sobre a minha pessoa, né? Bem, meu nome completo é José Geraldo Vantini, conhecido como Vantini. Eu sou engenheiro de formação inicial, e depois fiz diversos cursos, entrei já direto na área de logística, já na minha formação lá em 1972, quando me formei, e caminhei sempre em busca de conhecimento. Não tive vontade naquela oportunidade, porque eu já entrei direto no trabalho de logística no exterior, e não tive motivação para seguir os estudos com mestrado e doutorado, porque na oportunidade eram atividades vocacionadas para o ensino acadêmico. E o ensino acadêmico nunca foi da minha vocação, né? E eu achei que na época que eu perderia tempo, como de fato acabou se comprovando. Eu prefiro fazer uma quantidade enorme de cursos complementares na Ohio State University, na North Florida, na UNF, também na Inglaterra, na França e no Japão. Então, isso me deu uma visão muito ampla do tema que eu sempre trabalhei, que é logística, e, posteriormente, quando desenvolvi amizade com Martin Christopher, na Inglaterra, com Supply Chain Management. Esse, em geral, é o meu perfil, a minha formação. Muito mais para a execução do trabalho do que propriamente aprofundamento acadêmico, que não é a minha praia. Bom, eu pediria, inclusive, a todos que estão nos assistindo, colocados lá no chat, o seu nome, a cidade de origem, para a gente saber, inclusive, agradecer a presença de toda da Escola de Logística, o Rodrigo, o Liceu, o Mamed, o Leandro, o Marcelo, essa turma que está nos assistindo, eu espero que tenham um bom aprendizado. Mas não vamos perder tempo, vamos direto aos assuntos. Então, logística tem que ser objetivo. E eu só gosto de quem é objetivo. Essa é a vantagem. Vantini, conta um pouco da tua história na área de logística, né? Principalmente hoje a referência que todos temos, que é a criação do pallet PBR e do VUC, né? Que é o veículo urbano de carga. Como é que isso aconteceu? Por que aconteceu? Pois a gente está curioso para saber disso.
Eu vou completar a curiosidade transferindo um pouco de conhecimento para as pessoas. E, na verdade, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na General Motors do Brasil, quando eu estava no 5º ano da Faculdade de Engenharia, em São José dos Campos, e ao terminar esse curso, fomos chamados todos nós estagiários para uma sala de treinamento, e na oportunidade, o AP, o melhor para o engenheiro, era produção, controle de qualidade e manutenção. E ninguém gostaria de outras áreas. Eu não me agradava tudo aquilo ali, eu já percebi que não seria meu foco. E havia uma vaga para a contratação de um engenheiro, chamado engenheiro de materiais, na área de supply. Como eu não conhecia do que se tratava, porque o meu estágio foi na área de produção, eu pedi para a pessoa me permitir conhecer a área, e no dia seguinte eu fiz isso. Me apaixonei de imediato. Quando eu vi toda a parte de movimentação, um jovem, né, bem imaturo, vendo aquela parte de movimentação, me encantei com aquilo, me candidatei para a vaga e fui contratado. Dei meu primeiro passo. O primeiro passo que já foram 45 anos. A partir daí, o Fernando, a sorte foi se sucedendo. Agora, é importante destacar para todos que sorte não é um fato aleatório. Ele só acontece para quem está pronto e atento, porque senão a sorte passa e vai embora. Qual foi a sorte que eu tive no segundo momento? A General Motors entrou numa fase de expansão, construindo uma fábrica nova de automóveis na planta de São José, que foi o Chevette, e também uma segunda planta enorme para a fabricação de motores diesel. Isso já foi de 73 para 74. Fui para os Estados Unidos com um grupo de engenheiros da General Motors e lá trabalhamos durante um certo tempo desenvolvendo essa planta. Nesse momento, lá em 74, eu ouvi pela primeira vez a palavra logística. E é importante entender que a logística ela era industrial, era de engenheiro, tanto é que eu acabei entrando como associado do Institute of Logistics Engineers, né? Não tinha nada a ver com a logística que nós vemos depois, distribuição, nada a ver. Dali para frente, os anos se passaram e eu continuei me apaixonando cada vez mais. Já nos anos 75, 76, a oportunidade abriu, fiz um projeto muito interessante de armazenagem, e ao contrário do que muita gente pensa, Fernando, já em 75, ainda era o CPD, Centro de Processamento de Dados, com o mainframe. O mainframe do tamanho de uma sala, né? Que se vocês observarem, hoje é volta ao passado com tecnologia. Quando você fala em cloud computing, nada mais é do que aquele mainframe antigo, que era físico, hoje é virtual. Né? Que você trabalha na nuvem com qualquer acesso, como era antigamente, nos anos 75. E já tínhamos da IBM, sempre foi a pioneira, o sistema de gerenciamento de estoque na fábrica. Já existia mesmo com aquela linguagem COBOL, quem é mais antigo se lembra, essa linguagem ela foi evoluindo, nada aconteceu por acaso, a coisa não nasceu hoje. Era aquele cartão perfurado, você se recorda, acho que as pessoas se lembram disso, quem estuda informática deve saber, e nós já tínhamos, portanto, isso aí. Essa evolução permitiu, logo na sequência, transacionar com o mercado, sair da parede da fábrica. Passado um certo tempo, quando nós iniciamos os anos 80, explodia muito aqui no Brasil a questão de movimentação e armazenagem. Então, era muito dentro de fábrica, muito pouco em centrais de distribuição e depósitos. A coisa evoluiu. No passar do tempo, já nos anos 80, uma pessoa da sua cidade, daí de Pernambuco, embora seja sergipano, João Carlos Paes Mendonça, que ainda é um grande empresário da JCPM. Da região. Daí da região, é um dos maiores empresários do Brasil. Fantini, só um pouquinho. O pessoal está dizendo que o meu telefone está dando eco. Baixa um pouquinho essa tua caixa de som aí, pode ser aquilo do teste que a gente fez. Está dando eco no meu. Ok. É o meu. Ok. Tá bom. Melhorou agora? Vamos ver. Agora melhorou, não estou mais... Exato. Ok. Mas, então, o João Carlos Paes Mendonça, ele era presidente da Abra, Associação Brasileira de Supermercado. E um amigo comum que eu tinha, Paulo Lima, do Pão de Açúcar, ele não pôde fazer uma palestra em Recife, na Convenção Nacional de Supermercados. E eu fui fazer a palestra aí. E é interessante, o tema principal da palestra era
abastecimento de supermercado. E você lembra que o Bom Preço, que é uma rede famosa, foi sempre entre as primeiras do Brasil, tinha o primeiro CD, o primeiro central de distribuição aí em Recife, na área de supermercado aí do lado do aeroporto. Né? Quem conhece bem Recife sabe aquele prédio ali. O CD da Muribeca. É isso, então. Esse prédio foi pioneiro, foi o primeiro no setor de supermercado, a visão que o João Carlos tinha. Eu fui para Recife fazer a palestra e o tema principal era entrega direta ou entrega via loja. EDD ou EDP. Então, EDL. Então essa era a discussão naquele momento. No passar do tempo, o João Carlos me convidou para criar o grupo de logística na Abras, foi já em 86, 85, 86. E nesse grupo de logística eu chamei uma série de pessoas da indústria. Do varejo só tinha o Paulo Lima, cara, do Pão de Açúcar. Nenhum outro supermercado tinha essa visão, além daí do Nordeste, sim, eu posso referenciar uma pessoa que merece destaque, que é o Elon. O Elon era do Bom Preço aí. E outra mais, pessoas da equipe dele. Reunimos e começamos a debater essa questão de abastecimento. Eu tinha muita experiência já de Europa, de Estados Unidos. O Paulo Lima, pelo Pão de Açúcar, também já tinha. E começamos a chamar a indústria. Foi o primeiro passo para entender essa integração da indústria com o varejo, procurando o quê? A produtividade. É um item que hoje o pessoal derrapa muito na gestão de logística, nas empresas, porque eles pularam essa etapa do curso. Não fizeram esse estudo sobre produtividade que nós tivemos chance de fazer, estudando muito o sistema Toyota de produção, né? Que curiosamente nasceu da observação do Taiichi Ohno e supermercado americano. Muito bem. Nesse grupo de logística, nós elegemos o abastecimento urbano. E no abastecimento urbano, elegemos a produtividade entre o CD do Pão de Açúcar e o CD da Nestlé. Aí nós chamamos as indústrias. Nessa observação, o Paulo Lima comentava muito que ele achava um absurdo, isso já em 88, mais ou menos, ter 6 ou 7 pessoas para descarregar um caminhão vindo com caixas da Nestlé, que ficava a poucos quilômetros do CD dele. Ambos tinham um armazém paletizado, só que o pallet era usado apenas para armazenagem. Produção para armazenagem para o caminhão com caixa. Então, esse é o histórico que temos registrado, ou seja, vivenciado. 2, 3 horas para descarregar uma carreta, 2 horas para carregar a carreta. E nós elegemos, então, a transferência através do pallet, que já na Europa era padronizado, definido a partir da ferrovia europeia, principalmente a ferrovia francesa e alemã, já nos anos 50. Aquilo inspirou a gente a ter um pallet intercambiável. Inspirado no quê? Na coisa simples. Na época, o bujão de gás era padronizado pela BNT, independente da cor da marca, você trocava o bujão vazio e entrega o cheio. E a garrafa de cerveja, que na oportunidade também era comum, e a compra da cerveja, entrega uma garrafa vazia e pega cheio. Isso inspirou, nós estudamos... Existia logística reversa e ninguém falava disso ainda, né? Ninguém falava disso ainda, né? Ninguém falava, mas era a maneira porque nós não tínhamos ainda a embalagem do tipo lata de cerveja ou lata de refrigerante. Exato. Não tinha. Era só a garrafa e voltava mesmo. Bom, eu estou reduzindo bastante a conversa por causa do tempo. Mas veja só, Fernando, nós fizemos, o princípio fundamental era intercambiabilidade. Para haver intercambiabilidade, era necessário que houvesse padronização, de maneira tal que a Nestlé carregasse o seu produto num pallet, entregasse no Pão de Açúcar, ou mesmo aí para vocês, no Bom Preço, ou lá no Rio Grande do Norte, no Nordestão, ou enfim, qualquer que seja aí de supermercado, entregasse o pallet e pegasse um vazio. Essa era a teoria. Vou na padaria, entrego uma garrafa vazia e pego uma cheia. Acabou o gás em casa, eu chamo o gás, pego um gás cheio e levo vazio. O princípio é muito simples. É simples, mas não é fácil. Por que não? Porque nós levamos aí uns 3 a 4 anos para poder definir aquele pallet. A Vantini colaborou, além da minha pessoa, de coordenar o grupo de pallet padronização, de distribuição. Juntei umas 15 ou 16 entidades. Fizemos na Vantini. Você mencionou o Claudiceu Marra, que estava ouvindo a nós, ele participava na época do Pão de Açúcar,
depois veio para Avantino, mas ele era do Pão de Açúcar, e nós fizemos 17 projetos. No 17º, nós chegamos ao final desse que hoje é o PBR. É um pallet fácil e simples, 4 entradas, suportando até 1.800 quilos, mas nominalmente era 1.200, e implementamos. Esse foi o motivador do pallet. Dali para cá, há uma perda muito grande, que isso a gente pode comentar em outro momento, porque a Abras, infelizmente, com o passar do tempo, isso é um problema de associação, né? Com o passar do tempo, houveram mudanças na diretoria, né, e passou a ser pouco importante. Eu deixei o grupo 15 anos depois, em 2005, passando para outras pessoas, e hoje, infelizmente, o mercado não está trabalhando com um parte padronizado. São partes falsas, parte de madeira inadequada, inclusive para quem está nos ouvindo aí no Nordeste, tomar cuidado para quando for num atacarejo, né, numa rede de atacado grande, porque ali vocês vão observar que esse PBR acabou virando um pallet muito frágil. Com relação ao VUC, foi outra questão, porque nós em São Paulo, eu me recordo que toda vez que eu descia na região que eu morava, em São Paulo, no alto da Avenida Paulista, tem uma descida, para quem não conhece, tem uma descida dos dois lados. A Paulista fica bem no topo do morro, desce de um lado, desce do outro. E ali eu sempre me incomodava, de manhãzinha, quando eu ia para o escritório, caminhões trucados da Antártica e da Brahma, parados no meio da rua, da Pamplona, era a rua que eu pegava todo dia, e da rua Pamplona, e ali me incomodava ver o pessoal descarregando caixa de cerveja, aquele negócio todo. Eu falei, isso não pode continuar. Como eu tinha muita experiência, que tinha acontecido na França, sobre essa questão de abastecimento urbano, eu joguei para o nosso grupo na Abras o estudo relacionado com esse tema. Trabalhamos lá durante uns 2 anos sobre isso e foram 15 sugestões, recomendações. Uma das 15 foi um veículo urbano. O veículo urbano foi projetado no meu escritório, o conceito geral dele, acho que o Claudio já estava conosco nessa época, trabalhou bastante, me auxiliou muito nessa questão do veículo urbano, e fizemos a junção com a Anfávia, com a Anfir, a associação que reúne fabricantes de implemento rodoviário, com a CET, que representa o poder. E conseguimos emplacar, portanto, o VUC, uma marca até que eu mesmo criei, o VUC, veículo urbano de carga, mas para a comunidade, não é um produto registrado no meu nome, nada disso. E o VUC foi assim, a salvação, e para São Paulo foi a salvação. Hoje, na época, o pessoal, meus amigos do setor de transporte, me criticavam muito, porque, não vou tirar um trucado da rua, vou ter que colocar 3 VUC. Eu falei, calma, vocês vão... É a salvação de vocês, porque isso já aconteceu em Tóquio, Nova York, Paris, em Londres, e vai acontecer em São Paulo. E nós já tínhamos aqui uma zona de restrição máxima de circulação, chamada ZMRC. Não é difícil entender que logo você vai se expandir. Não, é só imaginar o fluxo, e não deu outra. Na gestão do Kassab, ele ampliou, do Gilberto Kassab, como prefeito, ele ampliou para 100 km quadrados. E aí começou a discussão do VUC, e aí o pessoal do transporte hoje é salvo porque existe o VUC. Problema. Inclusive, esse problema da maioria das cidades hoje, o transporte urbano, o problema de mobilidade é um problema sério, né? Como a maioria das empresas não fazem recebimento, principalmente à noite, eles fazem durante o chamado expediente normal, isso atrapalha, inclusive, o trânsito e tem gerado transtornos. Por isso, estão proibindo, inclusive, determinados tipos de transporte, carretas, truques, etc., entrarem na zona da cidade, vamos dizer assim, durante o dia. Né? Isso tem a solução, no meu modo de ver, foi exatamente isso aí. Pois é, Fernando. Quando a gente concebeu o VUC, na verdade, eram 3 modelos. O princípio que eu utilizei foi temporal e espacial. O veículo isento, que pode transitar em qualquer horário, em qualquer região geográfica, é o VUC. Ele tem até o comprimento máximo de 7,20 metros, e facilidade de câmbio automático, facilidade para estacionamento, como eu aprendi isso lá na França. O tamanho dele seria uma vez e meia o tamanho de um automóvel, que dá uns 7,20 metros. Só que existiu o modelo número 2, que era um veículo maior,
O VUCA era para 6 pallets, 3 de um lado e 3 do outro, side by side, e o outro para 10 pallets, 5 e 5, que poderia circular em determinadas regiões, em qualquer horário, ou em poucas regiões em horário definido. E o terceiro seria todos os demais produtos, distribuição de gás, betoneiras, abastecimento de posto de gasolina, tudo seria no período da noite, e esse não teria problema. No entanto, você sabe, né, e quem está nos ouvindo também sabe, há uma distância gigantesca entre nós da técnica e o pessoal da política. E quem determina essas coisas são da política, é o prefeito, é o presidente da CET das cidades, né? Hoje nós temos um caos, Fernando, hoje nós temos um caos. O pessoal do CETCESP, o Sindicato de Transporte de São Paulo, tem hoje um presidente jovem, sensacional, que é o Taiguara Elou, da Braspress. Eles já desenvolveram um trabalho maravilhoso, em pouco tempo que ele está lá, com todos os municípios que formam a região metropolitana de São Paulo. É impressionante o que cada prefeito fez. Não há um consenso de horário de circulação de veículos e nem mesmo da dimensão do VUC. Olha só. Então, a gente tem que entender essa característica do nosso país, né? É uma característica típica da nossa formação. É um absurdo uma região metropolitana. A RM, região metropolitana, para quem não sabe, equivale ao que nos Estados Unidos chamam de condado. O condado reúne vários municípios, né? E só que lá o condado tem uma espécie de governador. Aqui nós não temos. Aqui no Brasil, a maneira como foi em São Paulo, como foi criada a RM, ela dá liberdade para o prefeito. Então, cada município ali da região acaba tendo as suas... Então, essa é a solução do VUC. Nós temos aí o VUC hoje em várias configurações, e o VUC é importante. O abastecimento urbano, você mencionou, o VUC é o limite maior para a circulação livre. É dali para baixo. Tanto é que hoje não faz sentido, por exemplo, usar um VUC para abastecimento do last mile do e-commerce, porque ele é muito grande. Então, veja como é que as coisas vão se ajustando, né? Aí entra um pouco da sua área, com você como professor também, de ensinar processo, né? Agora cabe a esse pessoal que está nesse mercado estudar um pouco mais de processo, e não só tecnologia. O que a gente fez foi isso. Eu sempre tenho dito o seguinte, que a logística ela está montada sobre um tripé. E esse tripé, o fundamento dele chama-se pessoas. Então, é preciso que a gente prepare pessoas que fazem o tripé. Até eu faço uma correlação com a barraca. Vocês imaginam a barraca em que eu tenho o pilar principal de sustentação. Esse pilar principal de sustentação é exatamente as pessoas. E dá sustentação às laterais da barraca duas coisinhas. Processos, você acabou de falar, isso é fundamental, principalmente a gente tentando padronizar os processos, porque se a gente for ver para uma mesma atividade, por exemplo, separação dentro dos estoques, cada um faz a sua bel maneira. E não tem um processo definido, não tem tempo definido, então fica difícil até calcular o custo de quanto é aquela atividade. E o outro elemento é a tecnologia, que agora, em função da pandemia, a gente viu várias pessoas correndo atrás do prejuízo, como a gente diz. Projetos que eram de 5, 6, 7 anos sendo feitos em 2 meses, 3 meses, como forma até de sobrevivência, né? Que é uma questão que vai ficar. Então, esse tripé, pessoas, tecnologia e processos, é uma coisa que a gente nunca pode deixar de olhar, né? E aí, aproveitando o bote que você me deixou, como é que você está vendo, por exemplo, esses processos logísticos, ou a forma de se trabalhar com logística daqui para frente? Ou seja, o que será a logística para os próximos 10 anos, vamos chamar assim? Como é que é a tua visão aí? Pois não. Claro que por trás do que eu vou dar de opinião, existem muitos estudos de outras áreas, né? Eu sou um estudioso permanente, né? Embora esteja já dirigindo a minha empresa, completando esse mês agora 34 anos de consultoria, mas eu não paro de ler e nem paro de estudar. Ou seja, entre a teoria e a prática, eu fico com as duas. Então, nós somos eternos estudantes.
Isso mesmo, isso mesmo. Eu preciso terminar o meu dia sabendo mais do que eu comecei, né? Conhecendo mais do que eu comecei. Aqui, antes de você falar, olha meu livro de cabeceira qual é? Você conhece isso aqui? Do Lambert, da Tração e Estratégia da Logística, isso aí. Aqui, Lambert, esse aqui hoje é meu livro de cabeceira. Consulto, o tempo todo eu estou consultando ele. Quer dizer, mesmo desde aquela época, quando você, inclusive, me presenteou ele, não sei se você se lembra, eles escreveram em 93, você traduziu em 98, não foi isso? Quando chegou para cá, incorporou um capítulo aí com a sua visão, né? Deu a visão brasileira para a coisa. Né? Exato. E nessa época é meu livro de cabeceira. Né? Aqui, ó. Para quem não conhece, indico. Fico muito feliz, Fernando, fico muito feliz. Esse livro é realmente um livro de ensino acadêmico, né? Esse realmente eu estou negociando com meu amigo e parceiro Douglas Lambert, que continua como catedrático de logística e marketing do Ohio State University. Tenho conversado com ele esses dias. Eu pretendo colocar esse livro à disposição de leitura, não mais impressa, virtual. Ele já me autorizou. Então, nos próximos dias eu devo colocar no mercado disponível e até acompanhando o seu exemplo, que você vende seu livro pela internet e doa a receita para o Hospital do Câncer. Daí eu vou também vou imitar você. Eu vou vender por um preço acessível esse acesso ao livro e vou escolher uma instituição para fazer a doação da arrecadação. Excelente, né? Contribuição. Então, isso você me ensinou, eu vou seguir o seu conselho aí. Conselho não, porque você já pratica isso, né? Bom, então, olhando aí a questão futura, nós sabemos, o Fernando, e todas as pessoas que trabalham com logística, que eventualmente estão nos ouvindo, sabe que a logística sempre sofreu em função da área comercial de qualquer empresa, por causa da previsão. Então, previsão é um problema sério, foi, né, continua sendo e será. Porque não tem modelo matemático, não tem algoritmo, não tem nenhuma solução que permita previsões próximo de 90% ou 95% de acerto. Previsão de vendas, previsão do tempo, previsão da Bolsa de Valores. Então, tem uma série de... Por que a previsão não acontece? Por causa do número 2, porque existem os imprevistos. Isso. Por exemplo, nós temos um mega imprevisto, lamentável, mega imprevisto na humanidade, que foi o coronavírus. Mas existem outros imprevistos. A explosão que houve agora em Beirute, ontem explodiu um posto de gasolina em Moscou, na Rússia. Então, alguns imprevistos que ocorrem. E existe um terceiro elemento, que é esse que dificulta mais ainda, que é o fator improvável. Por exemplo, é improvável, eu estou falando agora do meu home office, na minha casa, em São José dos Campos. E nós, São José dos Campos, é onde fica a Embraer, nós temos um aeroporto muito grande, e próximo daqui a uns 500 metros é a rota de descida dos aviões. Então, é improvável que um avião caia agora acima da minha cabeça. É improvável. Então, não tem nada preparado para isso. Mas será que é improvável? O improvável um dia acontece? Então, nós temos aí a questão que eu aprendi, o improvável, justamente na Bahia, lá em Camaçari, não me lembro agora, uma fábrica de papel. O Marra trabalhava nessa época nesse projeto, o Cláudio Seu. A fábrica de papel, o presidente da empresa, quando nós voltamos para lá, tinha arrendado o terreno da frente e encheu de eucalipto. A fábrica de papel, celulose, celulose de uso especial, uma companhia, se não me engano, de Singapura, uma coisa assim. Então, eu vi aquilo e perguntei para a pessoa, por que ele fez aquilo? Ele me respondeu de uma forma muito simples. Nós ficamos aqui há 15 dias sem ter madeira, sem ter eucalipto para fazer produzir. E eu parei a fábrica. Mas por que você parou a fábrica? Não, porque choveu muito, o nosso caminhão não tinha como fazer o CCT, corte, coleta e carga e transporte. E por isso eu falei para ele, então você está dentro de uma característica do imprevisto. Agora eu pergunto, o imprevisto se repete
Falou, não. Então, veja só, para nós da logística, aqui em São Paulo, nós temos constantemente imprevistos. Por exemplo, o maior deles são as enchentes no período de verão. De repente, você está num dia maravilhoso, sai, programou toda a entrega, toda a coleta que existe, de repente, fica 2, 3 dias com uma enchente muito grande. Hoje, o imprevisto já está na categoria número 2, de previsão. Já existem elementos que permitem estabelecer que, em função do vento, poderá haver uma tempestade, e aí já aciona, então a gente se prevê. Portanto, o amanhã, como diz a música, o amanhã ninguém sabe. Principalmente, Fernando, porque o que não é a minha opinião pessoal, mas o que muita gente fala e preconiza do novo normal, eu não entendo dessa forma, que a vida sempre tem novo normal, sempre, ou uma nova invenção, ou um novo fato, isso acontece constantemente, né? Novo normal é adequação decorrente das mudanças naturais, ou da política, ou da economia, é normal. Ontem, por exemplo, podia ter acontecido um fato desse, vocês viram que teve um tiro lá fora da Casa Branca. Imagine se tivesse dado um tiro no Donald Trump. O que nós estaríamos fazendo hoje? Com pandemia, com a revolução global da economia, né? E ainda imagine se fosse a China que tivesse mandado matar o presidente da República. Então, tudo isso faz parte de uma mentalidade que está virando até mesmo uma espécie de pandemia mental das pessoas. Verdade. Porque a gente não sabe exatamente o que pode acontecer no amanhã. De maneira concreta, olhando o passado, que é uma coisa que a maioria das pessoas não faz, é olhar o retrovisor. Imagina você andar num carro ou no caminhão sem retrovisor. Você não vai para frente. Portanto, para quem trabalha com logística, isso é uma pregação que eu faço rotineiramente, os novos da logística, de 10 anos para cá, esquecem que existe uma evolução. E é gozado isso, sabe, Fernando? Porque você sabe muito bem, você acabou de dizer que se aposentou da universidade agora, então você foi professor muito tempo. Você sabe que a ciência, a logística faz parte de uma ciência. Essa ciência, ela está incorporada na administração de empresas, mas ela é uma ciência. Portanto, ela tem que ser respeitada numa evolução. Assim como na medicina tem evolução, todas as atividades têm evolução. A inovação ela pode dar uma acelerada na evolução. Mas na nossa área, a cada período de pessoas que entram para o mercado, na logística, acaba esquecendo que existiu um passado. E não por saudosismo, não. Mas, se não entender o seu livro sobre a administração de almoxarifado, Fernando, que a pessoa não consegue hoje ser um gerente de operações do CD da Amazon. Porque ele não vai saber como é que faz a operação, não vai saber fazer o processo. Então, por isso é que a formação da educação, ela começa no infantil, no primário, no secundário, colegial, universitário. Não dá para pular etapa. Dessa maneira, não pulando etapa, o que eu vejo como o futuro é a necessidade da melhoria da formação profissional de quem vai trabalhar com logística. Sabe por quê, Fernando? Porque a profissão de logística ela não é regulamentada, com uma única exceção, que até posso mandar... Tem projetos visando isso, né? Então, já tenho, há uns 3 anos atrás, eu fui convidado para participar com o pessoal da FIP, que havia uma demanda deles lá para criar profissionalmente, dentro do Ministério do Trabalho, a função, a profissão do engenheiro de logística. Eu discordei na época, eu acho que logística não é só engenharia. Logística, ela pega 4 áreas da ciência. Engenharia, administração de empresas, marketing e finanças. Eu colocaria mais uma, tecnologia da informação. Agora, a tecnologia de informação como usuário, eu diria, porque
nós como usuários, né? Porque, veja só, essas 4 áreas são da ciência. A ciência da computação é uma atividade muito específica do profissional. Tem excelentes profissionais, né, nessa área, mas só que misturam muito. Nós somos da legião dos sistemas. E hoje, o pessoal da legião das plataformas, que no fundo é a mesma coisa. Só que a gente entendia de sistema, e a Maria hoje não entende plataforma. Você pega o Google, por exemplo, é mais segredo que a fórmula da Coca-Cola. Os algoritmos do Google, ninguém consegue saber. Portanto, esse modelo mental veio para o comércio digital, veio para o comércio eletrônico, ou seja, a formação profissional da logística não acompanhou. Eles ficaram muito ligados naquele mecanismo automático, né? E não precisa ler os seus livros aí, precisa estudar seus livros, né? Porque aquela base é fundamental. Ninguém entra na universidade sem terminar um colegial bem feito, né? Então, essa é a sequência. O futuro, primeiro ponto que eu vejo, será bom na nossa área de logística se os profissionais já existentes nos últimos 10 anos e os que estiverem se formando agora, prestem atenção em estudar mais, se aplicar mais, realmente conhecer processo, aquele trio que você mencionou, processo, sistema, para que ele seja um bom profissional, né? Sobre a aplicação de tecnologias novas... Tem uma pergunta aqui, viu, Matheus? Pois não. Do Rodrigo, da Escola de Logística, bem interessante, em que ele diz, hoje está aí, inclusive aí, hoje algumas empresas defendem vendas à cega, o comercial vender sem levar em consideração o estoque e a capacidade instalada em relação ao transporte. Ele está perguntando o que a gente acha disso, né? Você quer responder? Qual é o nome dele? O Rodrigo, da Escola de Logística. Rodrigo, na verdade, sempre existiu, né? Tanto é que no varejo, no supermercado, se trabalha com estoque virtual. Estoque virtual nada tem a ver com tecla de informação, nada tem a ver com internet, nada tem a ver com o digital. Estoque virtual para o varejo sempre foi contar com a mercadoria que está saindo da fábrica e chegando lá no depósito em Santa Catarina, ou em Recife, ou lá em Salvador. Isso, para nós de logística, não existe, porque isso aumenta o que nós chamamos de stockout, né? A falta de produto do ponto de venda, que é um dos indicadores mais complexos para gerir no varejo. Então, essa venda cega, eu já defendi em alguns momentos, só que a legislação é um pouco complicada. Por exemplo, em vários projetos nossos da Vantina em Manaus, né, o transporte rodoviário representa mais de 80%, né? O restante é cabotagem, o aéreo é muito pequeno, em volume, né? Em volume. Quando saísse lá, por exemplo, uma carreta da Sony, carregada de televisão, ela não precisa já ter destinatário. Não precisa ter, ela sai de lá e durante o trajeto, enquanto houver comunicação, né, conforme a área de vendas vai colocando pedido, ele sabe, isso já tem mais de 15 anos, ele sabe o número da série, sabe qual é o modelo, sabe tudo que tem naquele caminhão. Mas, infelizmente, a lei não permitiu, continua não permitindo, porque eletrônica ou não, precisa ter nota fiscal, precisa ter conhecimento. Senão, o primeiro guarda rodoviário para o caminhão e trava tudo. Portanto, essa venda às cegas, ela pode existir na mão de quem está comprando. Então, aí sim, quem está vendendo, não. A indústria, para vender às cegas, ela não pode, porque ela tem que ter documento. Quem está comprando, pode ser mesmo uma coisa normal hoje, da digital, né? Magalu, Mercado Livre, Amazon, Americana.com, esses setores compram e não produzem, eles só compram, né? Então, eles fazem pedido e já percebendo esse fato, ele já trava a venda. Se não tiver em estoque, ele trava, ele não permite vender. Então, está tudo resolvido. Agora, vamos ver Pois não, Fernando?
aproveitando a sua deixa aí, aconteceu comigo exatamente uma coisa, que hoje se fala muito em experiência do cliente, né? Ou seja, o cliente está em primeiro lugar para tudo, só trabalha em função do que o cliente diz que quer. Um amigo meu me recomendou comprar um microfone, o Rob Pagano, que está nos assistindo, inclusive. Eu fiz a cotação e o Mercado Livre apresentou a melhor situação. Você que está fazendo esse tipo de acompanhamento, aproveita o exemplo, né? O que é que aconteceu? Nós fechamos o pedido, fizemos o pagamento, isso na sexta-feira. Hoje, ele chega para mim e diz que o produto não tem estoque e estava devolvendo o dinheiro. Que absurdo. E por que ele fazer o pedido, então? Essa é a pergunta. Inclusive, ele já fez a devolução. Já fez a devolução do dinheiro. É absurdo. É absurdo. Então, isso na verdade, eu acho hoje nesse processo de e-commerce correlacionado aos aspectos logísticos. É muito estranho realmente isso aí, Fernando, porque todo comércio eletrônico se baseia, não, esses 5 maiores, eles se baseiam em plataforma de altíssimo padrão tecnológico, né? Isso. Ele integra a área de materiais, né, na nossa linguagem, ou gestão de estoque, a administração financeira com a ligação com os cartões de crédito, com os bancos, né? E, do outro lado, a distribuição, que é a contratação de frete, etc. No entanto, esse meio aqui, que é o financeiro, eu nunca soube isso que você está mencionando, porque no momento que você fez o pedido, as ferramentas disponíveis, elas já travam. O que pode ocorrer? Veja, Fernando, como é que é a logística digital, entre aspas, né? Não existe esse termo, tecnicamente falando, feita sem o devido estudo de processos. Observe, o segmento, todo mundo segue o líder, não é verdade? Sempre foi assim. Até quem assiste o Rei Leão sabe que o leão é o leão da mata, todo mundo segue o líder. Então, a Amazon é o líder. A Amazon inventa coisa a todo instante. E o próprio Joe Bezos já disse que de cada 10 inovações que ele bola, uma dá certo e 9 ele joga fora. Né? Verdade. E isso é importante saber. Então, aquilo que dá certo, as pessoas copiam. Eu vou citar 3 inovações que ele fez, o pessoal daqui copiou. Primeiro, o uso do Dropbox, ou seja, para reduzir o custo de reentrega lá nos Estados Unidos, ele criou o Dropbox, que já era uma cultura existente. Desde a época da FedEx, Federal Express, lá atrás, o PS já existia. Né? Depois evoluiu. O Dropbox já é uma coisa comum lá. Até cachê de correio dos antigos lá, tinha aquele negócio, passa, o carteiro joga aquela caixinha, ninguém rouba, etc. Então, da escola do dropshipping. O dropshipping tem a mesma correlação. E o segundo elemento que foi copiado foi o Dropbox, tudo bem. Uma coisa que a Magalu usa isso direto, a Americana usa isso direto, porque eles têm lojas físicas. Quem não tem loja física, que é o caso da Amazon, tem que criar solução. Já houve caso, inclusive, a Vantini participou de um projeto, uma grande empresa, né, que estava relacionada com distribuição de revistas, etc. Tal, que eles queriam estudar a possibilidade de fazer Dropbox, o dropshipping, como estão dizendo, eu prefiro Dropbox, em banca de jornal, para receber a mercadoria no banco de jornal. Eu falei, gente, não, eu não vou fazer esse trabalho porque não tem sentido jurídico e nem de segurança. Como é que um jornaleiro, dono de uma banca, vai receber um telefone de R$4.000 e ficar segurando até chegar às 6 horas da tarde para me pegar? Isso não funciona. Então, existem outras soluções. E ainda não deu resultado bacana, bom aqui no Brasil, não deu. E o terceiro ponto que eles copiaram, então, esse do meio que seria o Omnichannel, ou seja, uma coisa assim que, na teoria, ele funciona, mas na prática não deu ainda o 100%, está rateando, a relação motor-câmbio não está funcionando bem. E o outro foi a utilização do marketplace. Talvez aí que você tenha sido contaminado, porque o marketplace, ele adiciona o que eles chamam de sellers, são vendedores, né? Eu fiz recente uma experiência de comprar um produto que eu poderia comprar na esquina da minha casa para comprar mel de abelha. Pô, não é possível que estão vendendo isso. E venderam, era um fornecedor do Espírito Santo.
Ele não tem nega, eu não sei onde é que fecha a conta, né? E, no entanto, o seller hoje pode ter sido o causador do teu problema, porque deve ter havido um problema na comunicação entre o estoque do seller, do vendedor, que não sei onde é que estaria esse vendedor, porque você não sabe, não sabe Só que eu tenho o nome dele. É só o nome, mas você não sabe de onde é. Você não sabe de onde vem. Né? A Mercado Livre, eu fiz uma experiência ontem com ele, com o Mercado Livre, e apresentou uma janelinha que me permitiu conversar com o seller. Mas só que eu continuo sabendo onde ele está. Ele quis saber, você ficou satisfeito com o meu produto? Né? Mas não fica sabendo. Então, nessa hipótese, a gestão de estoque, aí é que está a história do pessoal que está lá gerenciando a empresa, não estudou no seu livro. Você entendeu? Não estudou, porque não sabe. Como é que você vai integrar? Estudou tecnologia. Então, eu consigo saber, mas tem aí um dos grandes, desses 5 grandes, com até 100 mil sellers. Se você quiser amanhã, já que você está aposentado, sobrar um tempinho, quiser ser um seller para vender alguma coisa, você vai te credenciar, é como Uber. Você manda Uber, né? Ninguém sabe quem é motorista, você manda o cartão de motorista, manda o RG, não sei o quê, daí depois já está credenciado, já recebe o link para poder... A mesma coisa eu vejo na gestão de estoque, quando você tem o marketplace. E eu estou em observação, eu gostaria que também, quem puder fazer alguma experiência, comprar um sabão em pó da Amazon, que já está vendendo coisa de supermercado. Porra, e com um detalhe curioso, qualquer pessoa pode comprar aí, eu não estou fazendo propaganda nenhuma, o Amazon Prime, você paga R$9 por mês para assistir filme e não paga frete nenhum. Eu vou comprar um sabão em pó que custa no supermercado aí, sei lá, R$6, R$8, R$10, e vão me entregar em casa sem cobrar frete. Fernando, olha só como é que a coisa fecha. A semana passada, numa das minhas experiências, eu comprei um produto baratinho, barato, e me entregou 24 horas, dê mais um. Porque na minha cidade, São José dos Campos, já tem distribuição regional. Não dê mais um. Eu fiquei 10 minutos conversando com o entregador. Ele lá fora, eu na porta, eu moro em casa, não moro em apartamento, e com máscara, etc e tal, e fiz um monte de pergunta para ele. Olha só, você falou da experiência do consumidor. Chama, em inglês é UX, né? UX. User Experience. Isso. Que a gente copia tudo que vem lá em inglês a gente copia. Bom, qual a experiência que passou? Olha, o produto que eu comprei saiu da indústria, passou no CD da empresa, CD central em São Paulo, fica lá na Castelo Branco, do lado de lá, quem conhece bem São Paulo. Da Castelo Branco, à noite, ele carregou numa carreta, veio para um mini CD em São José dos Campos, e aqui, através de um carro particular, esse rapaz que veio comigo, o Joãozinho, ele fez a entrega na minha casa. Eu falei, Joãozinho, qual empresa você trabalha? Não, eu trabalho para a transportadora PX. Eu sou agregado deles, da PX. Então, você tem mais uma empresa. Olha o custo disso, Fernando. E você está com um carro particular, como é que faz? Não, eu vou lá de manhã, eu sou cadastrado lá na transportadora, passo lá, eles me dão 80, 100 entregas para fazer por dia. Falei, beleza, você me entregou aqui 2 caixinhas. Quanto você ganha para cada entrega dessa? Falou, R$2,50. Portanto, aqui eu ganhei R$5 nessa entrega. E qual é o seu veículo a transportar? Não tem nenhum. Como é que você faz? Não, eu estou quebrando galho até arrumar emprego. Então, percebe como esse finalzinho dessa logística virtual, ela é desprezada pelos gestores da área do comércio eletrônico? É isso. Então, olhar o amanhã tem muito a ver com essa análise, né? Avanço da tecnologia. Se a gente vai ter tempo, porque o que está acontecendo de perguntas aqui não está excelente. A interação com o pessoal está muito boa. Mas vou colocar algumas para vocês aqui. O pessoal, se não der tempo de responder tudo, o Vantino depois vai ter acesso, a gente responde. Mas vamos. Bom, eu não tenho horário, viu, Fernando? Eu posso ficar mais meia hora, sem problema. Até para não ficar muito cansativo também, né? A gente estava conversando em off,
dizendo não adianta a gente fazer lives também muito longas, que termina ficando cansativo. E até porque esse horário para a gente está sendo um desafio, né? Porque de 17 a 20 é tudo estrangulado. Nós estamos tendo a boa aceitação, muita gente entrando, assistindo o nosso bate-papo, né? Aqui diz, hoje em dia, o pessoal da Guia Cash, né? Hoje em dia, o pick-up point, com pontos de retirada, estão crescendo via tecnologia aplicada ao uso de smart lockers, com liberação via QR Code. Isso funciona bem no Brasil? É a pergunta. Em primeiro lugar, vamos imaginar o seguinte, o QR Code não é uma novidade, isso já existe há bastante tempo. No meu próprio cartão de visita tem o QR Code. Então, o QR Code nada mais é do que uma identificação que transmite informação. No caso da aplicação disso em pick-up point, o QR Code é um locker, é uma chave. Isso. Assim como você vai pagar com o seu cartão de crédito no celular, você está transmitindo informação. Para nós que viemos de uma história vivida, passamos por várias guerras, vivemos a introdução do código de barras na EAN Brasil, né, hoje, né, já muita dor de cabeça a gente teve na época. Nós anos 89, 90, 91, uma briga em termos disso, né? Então, foi implementado. Então, depois vem o 3D, depois vem várias tecnologias. O QR Code, hoje você aplica na televisão, você vê a todo instante, você está assistindo jornal, eu não vejo Jornal Nacional nem a Globo, mas no Jornal da Band, que eu assisto, tem lá, aparece a propaganda, né? Eu acho que muita gente. Aparece lá uma propaganda da Casas Bahia, que nós sabemos, Casa Bahia, para nós de logística, no passado, sempre foi um exemplo, né? Na época do velho Klein, na época do pai dele, só caminhão próprio, caminhãozinho limpo, né? E eles tinham aquela fase, eu entrego em qualquer lugar do Brasil. Preocupado com a eficiência o tempo todo e com o cliente. Todo, o tempo inteiro. Então, a Casa Bahia foi realmente um grande exemplo para nós e para todos aqueles que estiveram participando dessa geração nossa. Então, o Dropbox, ou esse pick-up point, como eu falei, ele funciona muito bem nos Estados Unidos, porque existe uma cultura para isso. Aqui no Brasil, não. Eu já fiz a experiência de fazer uma compra no Via Varejo, né? Eu vou mencionar novas empresas, porque eu não tenho nada a ver com nenhuma delas, tenho amigo em todas as empresas. E o que eu estou fazendo aqui é uma espécie de uma aula com você. Nós estamos fazendo aqui um mini seminário virtual, na verdade, né, Fernando? Porque você é professor, então a gente está fazendo uma coisa nova, não é só no horário, não. A própria conversa nossa. Então, veja só, eu fiz a experiência de fazer entrega numa loja do Extra, que na época pertencia ao Via Varejo. Fica a 3 ou 4 quarteirões da minha casa. Na data marcada, para receber o produto, eu fui lá retirar. Tinha um boxzinho, uma área, dentro da loja, que seria, então, o drop point aí. O produto não estava lá. A pessoa que me atendeu, não sei, não tem nada, procurou, não tem nada no seu nome aqui, não. Mas você não tem no seu sistema a informação que foi? Não tenho. Então, veja, não adianta você ter o Dropbox com o QR Code, se não funciona o restante. Então, você pode ter... Imagina, se eu vou retirar esse produto numa loja, no Magazine Luiza, por exemplo. Magalu é a plataforma, é a empresa... A Magazine Luiza ainda é loja. As lojas americanas ainda é lojas americanas. Americana.com, eu posso mandar entregar numa loja próxima de casa. Eu já fiz essa experiência também. Já fiz. Tem uma outra colocação aqui, que é do Rob Pagando, lá do Rio Grande do Sul, uma pessoa da qual é um amigo nosso, né, em que ele diz, ainda há pouco fiz uma compra online, queria que me entregasse em casa, mas a informação era de que estava indisponível na minha região. Agora, se fosse para retirar na loja, estava disponível. Vê que situação. Seria interessante se ele pudesse dizer qual é a empresa e qual é a cidade que ele está, essa região que não é atendida. Ele está em Porto Alegre, ele é de Porto Alegre. É um absurdo, realmente, esse fato. Não tem para entregas, se fosse para entregar em casa, mas tem se para ir buscar da loja.
Não, isso já aconteceu comigo também. Inclusive, não pode. Eu também não tenho nada, como eu digo, com a própria Americanas. Eu fiz a compra que era para ir buscar numa loja que fica aqui bem pertinho de casa. Quando chego lá, simplesmente também não tinha o produto. E eles avisaram que o produto estava lá. Então, esse gap das informações é que deixa o cliente, às vezes, insatisfeito. E, às vezes, muitas empresas não sabem por que estão perdendo cliente. Olha, isso é o básico. Cliente insatisfeito, ele vai procurar quem satisfaça ele. Eu sempre digo o seguinte, se você deixa seu cliente insatisfeito, você está dando ele de mão beijada para o teu concorrente. Eu sempre digo isso. Né? Infelizmente, é uma realidade que está aí. Né? O Rob mostrou aqui a loja chama Leroy Merlin. Leroy. Leroy realmente não é uma empresa campeã nesse segmento de comércio eletrônico. No meu caso, eu chamo aí, como eu disse lá no começo, para mim mesmo, separo. O e-commerce, para mim, são as empresas puras de comércio eletrônico. Não tem loja física. É o modelo Amazon. Outro é o digital retail, que é o varejo digital. Essa que é aquela que tem loja física. Essa, como a Leroy tem loja física, ela está nessa categoria. Todos os profissionais dessa empresa estão, entre aspas, viciados, experimentados, têm muita experiência no abastecimento de loja física. Então, ele sabe gerenciar muito bem a transferência, o estoque da loja. A Leroy deve trabalhar com mais ou menos 80 mil SKUs, é uma loja de muita variedade de produtos. Então, eles sabem. O que talvez eles estejam despreparados é para gerenciar o comércio eletrônico. Né? Porque na medida em que a venda ela é virtual, fechada a compra, o compromisso da empresa é cumprir com o prazo e com o preço e a data de entrega. Esse é o fundamental. Né? Com certeza pecou. Eu gostaria que... Eu faço isso rotineiramente. Eu, às vezes, eu coloco no LinkedIn, elogio, e de cada 10 experiências que eu faço, 2 eu elogio e 8 eu critico. No sentido, menciono o nome da empresa, menciono o que eu comprei, porque isso ajuda as pessoas e ajuda também as próprias empresas que... Só feedback para a empresa, né? Serve feedback, porque, veja, Fernando, a dificuldade sobre esse tema aí para a gente prever, olhar para o futuro, né? O crescimento desse segmento foi tão estrondoso, não em volume, porque o comércio eletrônico no Brasil, segundo a ABECOM, ainda é só 5% do varejo físico. Enquanto mencionam a comparação com a China, que é 25%, né? Mas no Brasil é só 5% do varejo completo. Loja de roupa, do shopping, loja de eletroeletrônico, eletrodoméstico, linha branca, etc. Tudo isso, 5%. Portanto, no crescimento dessa empresa, eu vejo que ainda a conta não fecha. Se vocês observarem, na Forbes, na revista americana, a Amazon, ela tem valor de ações, mas não de rendimento. Ela só começou a dar lucro há 3 anos atrás. Então, se alguém compra alguma ação da Amazon, compra como se fosse uma loteria, um jogo. Não porque eu vou ter dividendos. Não por isso. Né? E tem o Rob falando da Amazon, tem loja física nos Estados Unidos. Não, na Amazon, ela está fazendo experiência. Esse negócio de crescer, a Amazon começou lá com livrinhos, vocês conhecem a história da Amazon. Começou lá vendendo livro e tal. Hoje ela não se contenta. É como se eu fosse uma empresa de transporte, eu tivesse companhia aérea, companhia de navegação, companhia ferroviária, companhia rodoviária. Pô, não dá. Então, a Amazon faz as suas experiências. Eles compraram, se não me engano, foi a Whole Foods, uma pequena rede de produtos alimentares, de frescos, né, de altíssima qualidade, quem já foi já conhece. Ele comprou para fazer experiência, para saber se isso funciona ou não. Também ele fez a experiência, assim como a Apple fez, de montar lojas físicas,
como temos em São Paulo, tem em vários lugares do Brasil, em Recife deve ter, Porto Alegre também. Só que a Amazon, ela está na fase da experiência, para saber se compensa ela ter uma rede, diferentemente de uma Americanas.com. Quem não conhece a loja americana? A loja americana está no Brasil inteiro há mais de 50 anos. Então, o pessoal é muito especializado nesse varejo. A Amazon vai competir com muitas empresas de altíssimo gabarito de varejo nos Estados Unidos. Muitas. Então, ele vai fazer essa experiência. Não se preocupem, porque logo eles vão dizer ou expande ou fecha. Não tem outro. Então, a loja física lá é para a experiência da própria empresa, né? Ô, Bantini, pela tua expertise, uma das coisas que tem muito preocupado, principalmente para nós aqui da região Nordeste, a gente sempre diz o seguinte: o Brasil é como se tivesse dois Brasis, né? O Brasil Norte e Nordeste e o restante, né? Então, nós temos, pelo menos pelas pesquisas que a gente mostra que tem aqui, temos um potencial bastante grande, inclusive para crescimento em todos os aspectos da economia, não é só na parte de logística, não. Inclusive com alguns investimentos sendo feitos agora na área, e talvez isso vai lanchar muito, porque está chegando água em muitas regiões que era de seca e que pode transformar numa grande região de agronegócio futuramente, porque agora pelo menos tem água, né? Essa vantagem. Nós temos portos aqui da região, o porto de Pecém, temos o porto de Suape, temos o porto lá de São Luís, né? Que está aqui, que são portos para escoamento, só se vindo, inclusive, de Pernambuco, está se vindo com hub de distribuição para alguns produtos. E a nossa preocupação com isso é a perda de competitividade em função dos custos que nós temos em relação a outras regiões. Exatamente, por causa da infraestrutura. Nós, pela Associação Nordestina de Logística, a ANELOG, fizemos uma pesquisa há uns tempos atrás, junto com os alunos do MBA de Logística da Universidade de Pernambuco, que depois de feito esse trabalho, nós estamos atualizando a cada 6 meses. A última atualização nós fizemos em janeiro, até antes da pandemia. E está mostrando que o nosso custo logístico aqui, comparado com de outras regiões do próprio Brasil, é quase 30% do faturamento das empresas, enquanto que no Sul e Sudeste, em média, 15% do faturamento das empresas. Como é que você vê isso e o que você orientaria para a gente tentar reduzir esse custo, mesmo que não fosse intervenção direta nossa, dependesse do governo? Mas como é que você vê isso aí? Qual é a sua visão da região Nordeste? Fernando, olha, a Maria, que conhece um pouco de geografia, ou geografia política, sabe que o Brasil é um país longitudinal. O Brasil ele foi colonizado e cresceu ao longo da costa. 80% da população está até 100 quilômetros da costa brasileira. Isso começa lá em Rio Grande, lá no nosso amigo, e vai até, aí você mencionou São Luís do Maranhão. Então, é um país longitudinal, né? Por isso é que todos os estudantes, o pessoal que analisa a infraestrutura do Brasil acha estranho, ainda nós temos uma cabotagem tão pequena, né? Uma ferrovia que ela é longitudinal, quando na verdade ela tem que ser transversal. Então, são coisas que ocorrem. O Nordeste, veja que, fazendo uma analogia, Fernando, o Brasil começou pelo Nordeste, se considerarmos que a Bahia é um estado do Nordeste. Na mesma época, mais ou menos, os Estados Unidos começou pelo Norte. A colonização americana se deu através do Norte e veio descendo para o Sul. O Sul era dos espanhóis, né? O Sul não era dos irlandeses. E o Brasil sempre foi dos portugueses, até o Tratado de Tordesilhas. E começou no Nordeste, só que como eles desceram para a região que hoje é Santos, né, a região do nosso litoral, acabou havendo o quê? Com a vinda do Império para cá, né, Dom João VI, 1808, Rio de Janeiro passou a ser a capital. E dali para frente a exploração cresceu muito. E como nós tínhamos Minas Gerais com muita pedra preciosa, muito ouro, isso acabou desenvolvendo muito a região sudeste.
Essa foi a razão, na minha opinião. Diferentemente do Nordeste, que o Nordeste nosso, os seus estados aí, já tem um problema da natureza, que é pouca quantidade de chuva ao longo do ano, e também, se você olhar, Recife é uma cidade, assim como é Fortaleza, como é São Luís, como é Natal, todas as do Nordeste, Salvador, são cidades iguais às nossas aqui do Sudeste, tá certo? Não ficam devendo absolutamente nada. A diferença é que nós temos uma área de abrangência inteira, o estado de São Paulo inteiro produz, né? O estado de Minas Gerais não é inteiro, mas a grande parte, Triângulo Mineiro e tal, produz. E no Nordeste, vocês, em função da seca, sofreram muito com essa particularidade. Porém, isso não é um assunto de logística apenas, isso é um assunto até da natureza política, se você olhar o que fizeram, a natureza dos políticos ladrões do nosso país. E no caso do Nordeste, muito bilhões de dólares foram jogados fora. Mas isso aí não vou entrar nesse tema. Do ponto de vista nosso, há também que considerar o seguinte, diferentemente dos Estados Unidos, que lá eles têm duas costas, lá cresceu dos dois lados, na Revolução, na Guerra da Secessão, o Sul, o Norte se juntou, virou um país só, e com dois estados, começou no leste, né, e foi para o oeste. Então, você tem duas costas desenvolvidas e os Estados Unidos foi crescendo para o meio. O nosso foi crescendo ao longo da costa. Essa ao longo da costa desbalanceou a economia. O que é a economia traduzir na nossa linguagem de logística? Volumetria. O volume de consumo da nossa região é muito maior do que o volume de consumo da região Nordeste. Ponto número 2. O volume de investimento ao longo dos tempos na área industrial foi muito maior no Sudeste do que no Nordeste, né? Embora nós tenhamos grandes grupos empresariais no Nordeste, em todos os estados, em todos eles, grandes grupos, né? Eu não vou mencionar aqui, mas nós temos lá, desde Fortaleza, enfim, grandes grupos industriais. Eles sentem a dificuldade de abastecer o Sudeste em função do custo de frete. Agora, por que o custo de frete? Não é o custo de frete da descida do Nordeste para o Sudeste, é o custo de frete da subida. Porque na descida eles contam com a vantagem do frete de retorno. Se você considerar que nós temos para o Nordeste 85% a 90% é do rodoviário. Assim como é para o Sul também. Nosso ferroviário, não vamos entrar nesse tema porque o tempo não vai dar, mas o nosso ferroviário tem a vocação hoje de granel. Ele não tem vocação para carga geral, por causa do modelo de privatização que nós tivemos. Então, o Nordeste, ele tem essa configuração. No entanto, veja só, Recife, em especial, leva uma vantagem, desculpe os outros estados, mas leva uma vantagem sobre os outros estados. Ele está se tornando vagarosamente, na minha opinião, podia ser mais rápido, um centro, um cluster de abastecimento regional, macro-regional. E nós temos 3 níveis de distribuição: nacional, macro-regional e micro-regional, né? Na macro-regional, Recife, até, vamos dizer assim, hoje se aceita muito bem, até D+2. Se você pegar o epicentro, Recife, ou Jaboatão, com 2 dias em volta, né? Eu não sei se o André Vasconcelos está nos ouvindo ou não, mas a gente fez um projeto. Ele tinha entrado aí. A gente fez um projeto para a Ação Norte, aí em Recife, né? E antes disso, um projeto para a Alcoa, lá em Itapissuma. E sempre olhando essa questão do abastecimento regional. Agora, fora isso, eu não vejo por que continuar olhando o passado, sabe? Eu sei que vocês do Nordeste, na questão da água, é essencial, mas ela é essencial do ponto de vista social. Não sei até que ponto isso se torna realidade em levar mais indústria para o interior. Não consigo enxergar assim. Aonde já existe, como lá no Ceará, Sobral, né, tem muita indústria para o interior,
né? Aqui na Bahia, no Sergipe, tem toda uma estrutura. O que eu recomendo, sabe, a gente parar de pensar com o regionalismo. Vamos deixar o regionalismo na arte, no futebol, na gastronomia, no turismo. Aí é bacana. Comida nordestina é beleza, muito melhor do que não sei o quê, é ótimo. Agora, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da nossa área de logística, nós devemos pensar como um todo. Né? Não é fácil. Quando você conversa lá em Manaus, você reclama da mesma coisa. O mesmo discurso da dificuldade, mas não adianta, o Estado é esse mesmo. Né? Não tem como. Só agora, depois de mais de 20 anos, a gente fez um projeto que estão fazendo, ainda faltando 20 quilômetros para asfaltar a BR-63, para levar. E por causa da soja, não é para trazer mercadoria de Manaus. E eu digo isso lá na Fiesp, lá no FIAM em Manaus. Vocês são muito fracos, do ponto de vista político. Muito fracos. Senador fraco, governador fraco, deputados fracos, porque vocês se deixaram levar por essa situação. A BR-174 está abandonada. Você não tem acesso mais lá para cima. A 111, que vai para o Acre, também está abandonada. E estão fazendo a 163, então vai reclamar do quê? Que só tem a hidrovia? Eu não concordo, eles sabem disso, minha opinião. Eu tenho vários artigos publicados, matéria lá. Então, o Nordeste também precisa entender um pouco de que faz parte da geografia. Faz parte da geografia. E que também você tem várias indústrias aí do Nordeste que têm grandes indústrias aqui no Sudeste. Na minha cidade mesmo tem fábrica de empresa nativa aí de Pernambuco. Né? Outras... um outro ponto importante nesse aspecto que aí, quem sabe, você com seus alunos de MBA, olhar um pouquinho a possibilidade de fazer um modelo integrado. O que é isso? Olha, se você imaginar criar uma ponte rodoviária entre São Paulo, por hipótese, São Paulo, Salvador, uma outra São Paulo, Recife, uma outra São Paulo, Fortaleza, tem grandes núcleos, tendo um centro de consolidação aqui em São Paulo, já na saída da rodovia, todas as empresas que se reuniram num consórcio operacional entregam ali. E uma terceira empresa tem a cada hora saindo uma carreta para Recife, com mercadoria para todas as empresas daí. Então você dilui drasticamente o custo operacional. Você, numa carreta de 27 toneladas, você não leva só para uma pessoa, você leva para várias empresas. Com essa ponte rodoviária e com a tecnologia de informação que nós temos hoje, você teria em Recife, outra em Salvador, ou mesmo em outras cidades, ou em Fortaleza, o centro de desconsolidação. Então, aqui um centro que consolida e leva, aí um centro que desconsolida e abastece. Nesse mesmo centro, consolida mercadorias para descer, e no centro daqui consolida. Então, essa ponte rodoviária você vai elevar para 90%, 95% de veículos com carga fechada o tempo inteiro. Né? Com ida e volta, ponto a ponto. Por que isso não é feito? É o modelo da ponte aérea antiga. Por que isso não se faz? Porque cada diretor de logística que vocês têm aí, ou que nós temos aqui no Sudeste, pensa de maneira individual. E não pensa de maneira seguinte. E por que eu não posso compartilhar? Qual é o problema que existe? Então, fica a dica, aí até mesmo, quem sabe, a Enelog possa usar esse modelo que eu sempre usei aqui em São Paulo, criar comitês de estudo, né? Non-profit, não remunerado, junto com as entidades setoriais, né? E, de repente, diminuir o custo operacional de abastecimento do Nordeste. Não sei, a Bahia eu acho que ela se dá melhor com o Sudeste do que com o Nordeste, apesar que geograficamente ela pertence ao Nordeste, né? Política geográfica. Mas aí, tirando dali para frente, eu creio que estimular a criação desses pools, o pool, né, de operação,
no qual a armazenagem num centro de consolidação em São Paulo, ou em Belo Horizonte, outro, ou, por que não, em Porto Alegre, outro também. É assim que a coisa funciona, que é o modelo do transporte marítimo, né? O transporte marítimo, ele só vai onde tem carga. Vantini, a gente já vai estourando a nossa meta, né, que eu tinha estipulado, mas isso é muito bom, isso é sinal de praticamente sem perda de frequência, né? Apenas eu diria ao pessoal que deixe lá o seu likezinho, se gostou, se não gostou, dê sugestões para novos bate-papos, temas, pode sugerir temas também, né? Eu pediria, inclusive, Vantini, que você fizesse as suas considerações finais, já que a gente está com um tempozinho, já estamos com 1h15 de bate-papo. Bate-papo passou tão rápido que a gente nem sentiu. Essa é a verdade. É uma boa aula. Então, deixar o tempo aí para você fazer as suas considerações finais e, ao mesmo tempo, agradecer a todos que nos prestigiaram nessa primeira live, vamos dizer assim, do nosso canal da Focus Trigueiro no YouTube. Vai ficar lá gravado depois para quem quiser ter acesso, né? Então, fica para você as suas considerações finais. Ok. Fernando, em nome da nossa velha amizade aí, eu agradeço a deferência em poder ter participado do lançamento do seu canal, né? Segundo, espero que você tenha sucesso nesse horário de 13 horas, é uma inovação, é uma novidade. Realmente terceiro, é um desafio. É um desafio que você deu, eu topei entrar com você nesse desafio. Isso, né? Isso. Vamos fazer diferente, a gente tem que fazer diferente, pô. Diferente, é isso aí. E o terceiro também, que é outra iniciativa da Focus Trigueiro, é fazer esse tipo de conversa. É muito interessante, porque permite, para quem está assistindo ou ouvindo, usar do nosso conhecimento, da nossa experiência, né, para que ele possa, vamos dizer assim, usar nas suas atividades profissionais o que a gente já fez, né? Ou melhorar, inclusive, não é fazer exatamente igual, melhorar. O fato é que nós estamos trazendo, do meu lado, 45 anos de experiência vivencial, né, no Brasil e no exterior, né, e fora a quantidade de estudos que a gente sempre tem. Então, eu agradeço a você com essa oportunidade e espero que o seu pessoal tenha tido aí, os seus convidados, né, tenham tido a oportunidade de participar conosco. É isso. Na realidade, meu abraço. Quem agradece sou eu, né? Você que é um homem muito ocupado, mas, como você bem disse, a nossa amizade aí de quase 40 anos, né? Batalhando em prol da logística do Brasil, você aí pelo Sul, eu aqui pelo Nordeste, mas você disse uma coisa bem interessante. A gente tem que acabar de pensar com essa coisa de região. A gente tem que pensar que o Brasil é um todo, né? E é essa integração do Brasil que a gente precisa fazer, né? Eu estou com muita esperança que o governo faça um bom trabalho, nos dê condições de trabalhar, essa que é a verdade, para que a gente possa fazer esse Brasil um campeão em termos de economia, em termos de pujança, em termos de riqueza. Potencial nós temos, precisa agora também um pouquinho de vontade política e, principalmente, trabalhar com honestidade, isso é o mais importante. Vantini, exato. Receba o meu abraço fraternal, tá? Não pode ser pessoalmente, mas está sendo virtualmente. E a todos, muito obrigado. Na próxima terça-feira, nós vamos bater um papo também aqui, já está aceito, né, com o nosso Paulo Bertaglia, no mesmo horário. Depois eu mandaria o convite para o pessoal, que a gente vai conversar agora sobre supply chain na realidade brasileira. Tá? Um abraço grande a todos e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. E entre a teoria e a prática, fico com as duas, hein? Isso aí. Isso aí, valeu. Um abraço grande, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.